Oi, Elivaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, quero te convidar para participar comigo dessa entrevista que vamos fazer a partir de agora, que o governo do estado, através da SUPARC, que é a Superintendência de Parcerias e Concessões, já nomeou servidores para acompanhar o projeto de PPP, que é a parceria público-privada para o Porto de Luiz Correia. Nós vamos conversar a partir de agora com a superintendente da SUPARC, Viviane Moura. Superintendente, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Superintendente, foi dado esse passo. A partir de agora, esses servidores têm a missão de analisar esse impacto que a PPP pode trazer nessa possível parceria do Porto de Luiz Correia. A partir de agora, quais são, então, os próximos passos? Bom, Nádia, a gente já vem estudando esse projeto, a gente já fez até uma apresentação pública com relação aos estudos técnicos. Era uma fase super importante para a gente mostrar e demonstrar que existe viabilidade técnica para o Porto de Luiz Correia. E o trabalho, na sequência, foi estruturar conforme a possibilidade de entrega por fases. Agora a gente entra numa outra etapa, essa fase já se encerrou. Agora a gente tem uma fase que depende muito também do Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria dos Portos. A União, ela participa desse processo, sobretudo porque a União também está legislando, iniciando um processo de tramitação de um projeto de lei sobre cabotagem, e cabotagem entra no projeto do Porto, mas a gente vai agora entrar na parte mais prática, né? A parte de consulta, de audiência pública, porque a gente conseguiu desenhar o projeto entregando as fases, entregando o Porto por etapas. E essa proposta é uma proposta que casa bem com a nossa nova visão da União. A gente tem que tratar com o Ministério da Infraestrutura, a gente não pode abrir mão dessa etapa. Ela é importante, até porque o Porto ele é estratégico para a União também, não é só para o Piauí. Mas, na sequência, a gente vai começar, sim, o processo licitatório. Início de 2021, os 3 primeiros meses, a gente conclui essa etapa mais burocrática. Bom dia. Se o estudo aponta viabilidade técnica, a senhora prevê também interesse de empresas para consolidar o porto que há muito tempo se arrasta essa estrutura portuária no pequeno litoral piauiense? Elivaldo, existe uma demanda muito grande do mercado internacional, sobretudo, com relação a portos no Brasil. Não é à toa que o governo federal vem trabalhando fortemente nesse setor, nesse segmento, e o Porto do Piauí não fica fora disso. Na verdade, a gente tem um potencial, a gente tem, inclusive, um investimento que já foi feito pelo governo do estado, que tem uma relevância significativa com relação a essa atratividade. A gente já foi procurado por várias empresas, a superintendência, e a gente começa agora, semana que vem, a gente vai expedir, inclusive, uma portaria disciplinando o credenciamento para que as empresas possam agendar as reuniões individualizadas para conhecer o projeto de forma técnica, e na sequência a gente vai fazer audiência pública. Tem apetite do mercado para isso, não só para o Porto do Piauí, mas para os outros portos que estão sendo concessionados. O governo federal está fazendo uma reestruturação com relação a esse setor no país, e o Porto do Piauí, em razão, inclusive, do que o governo já fez e já entregou, tem substancialmente um ponto mais relevante de atratividade para o mercado internacional. Queria agradecer, então, a superintendente da SUPARC, que é a Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, Viviane Moura, pelas informações. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a você, Nádia. Bom, Elivaldo, e ela falou sobre esse apetite que existe no mercado para a demanda dos portos. Eu lembrei que na Convenção Logística a gente conversava com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele dizia sobre o Porto de Luiz Correia da dificuldade que teria justamente de inserção comercial desse porto em virtude do tamanho do porto do Ceará e do tamanho do Porto do Maranhão. O Ceará maior do que o do Maranhão, mas o Maranhão bem expressivo também. Nós temos outro aqui do lado em Pernambuco. Então, e aí, mas a superintendente está dizendo que existe, né, essa procura já de algumas empresas para assumir o Porto de Luiz Correia. Pois é, Nádia, o apetite de mercado é o ingrediente novo revelado aí pela superintendente Viviane Moura,
que é responsável pelas parcerias público-privadas. O fato é que o governo já tentou, por mais de 40 anos, ou até mais ainda, concluir o porto, não conseguiu. Já tentou também a experiência de passar o porto para a iniciativa privada, como aconteceu no segundo governo Alberto Silva, foi um fiasco, não conseguiu. Agora tentou novamente retomar a obra do porto, o governo não encontrou pernas, recursos para esse fim, e agora a alternativa que resta é exatamente este mecanismo de parceria público-privada. Vamos acompanhar de perto para saber qual será então o destino do nosso porto de Luiz Correia. Enquanto isso, a gente está de olho aqui no Piauí, falávamos agora há pouco sobre a estiagem, mostrando inclusive as condições climáticas que favorecem o aparecimento de incêndios. Alivaldo, o DENOX está monitorando o nível das barragens e o período chuvoso foi bom, deixou uma boa herança para atravessarmos esse período mais seco. Correto, Nádia. O período seco já faz parte de uma estação climática absolutamente normal no estado do Piauí. Não tem como mudar isso, né, Não tem como mudar, Nádia. A preocupação, tem água, temos água nos reservatórios? A boa notícia vem da coordenadoria do DENOX no Piauí. No Piauí, o DENOX é responsável por 24 barragens, que juntas podem acumular até 1,7 bilhão de metros cúbicos. O bom período chuvoso ajudou e a estação seca do ano começa com os reservatórios com bom nível de água acumulada. Hoje, com pouco mais de 1,3 bilhão metros cúbicos, que representam cerca de 75% da capacidade das represas. Para o coordenador do DENOX no Piauí, Christopher Amorim, o cenário representa bom sinal para a segurança hídrica no Piauí. Nós nunca estivemos tão bem referente a anos anteriores. As nossas barragens estão com níveis belíssimos, níveis esses que enfrentaremos esse período de estiagem anual, que isso é natural, né, do nosso bioma. E enfrentaremos com êxito, porque os nossas barragens, elas foram feitas manutenções importantíssimas para dar essa segurança hídrica ao estado do Piauí. Só lembrando que essas imagens aí são de arquivo, não é desse momento, embora nesse momento, Alivaldo, a gente tenha a maioria dos reservatórios com bom índice de água acumulada. É um nível confortável, Nádia. Em torno de 70% da capacidade máxima dos reservatórios de acumular água estão aí já ocupados. É uma situação bem diferente de um período de estiagem prolongada, por exemplo, que chegou o caso, nós tivemos aí um açude lá de Pio Nono com zero água. Então, aí sim, é uma situação complicada. Agora não, os níveis estão, né, em condição aceitável, tranquilo, que pode contribuir bastante para o abastecimento das regiões mais secas do estado.